Segundo Coríntios 12, 1 a 10 é o nosso texto, palavras de Paulo. Fazia algum tempo que não o estudávamos. Não dá para ficar muito tempo sem ouvir Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento. É uma passagem extremamente rica, que nos traz alguns versículos muito consoladores, outros um tanto enigmáticos. Temos a famosa frase do espinho na carne, e esse inclusive é o tema que eu proponho para vocês. Vou dividir a mensagem não em 3 partes, como normalmente faço, mas em 2. Sigo aqui a ideia do professor Gibbs, que divide dessa forma. Paulo tem um tema básico, mas ele vai expor esse tema falando de 2 experiências espirituais. Dos versículos 1 a 6, ele fala de uma experiência com Deus no céu. E do versículo 7 ao 10, ele fala de uma experiência com o diabo e com espinhos. Como escreveu Lemke, o homem a quem Deus consentiu uma visita ao paraíso é o homem a quem Deus deu um mensageiro de Satanás para fustigá-lo de novo e de novo. E Bengel, tendo experimentado o estado bendito dos anjos, Paulo agora sente o poder de um anjo maldito. Teve uma revelação no céu e um castigo no inferno. É suficiente para captar vossa atenção? Espero que sim. Vamos começar. A experiência no céu. Paulo abre o capítulo 12 dizendo: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Vou falar das revelações, mesmo entendendo que não é conveniente. O que fez Paulo falar de um assunto que ele não queria fazer? Precisamos do contexto, gente. Esta é a segunda carta que Paulo escreve para a igreja de Corinto. Paulo escrevia cartas para as igrejas que ele plantou para ensinar ou refrescar um ensinamento que ele havia dado, e às vezes, como é muito comum no caso dos coríntios, para tirar dúvidas e para corrigir erros. Nesta segunda carta, Paulo estava lidando com um assunto muito sério. A igreja havia sido infestada por falsos profetas, que estavam envenenando a cabeça das pessoas. Paulo, preocupada por elas, estava tentando dizer: não sigam esses professores. Só que eles se diziam apóstolos. Apóstolos não, super apóstolos. No capítulo 11, é assim que Paulo os chama pejorativamente, porque eles reivindicavam que tinham uma autoridade divina especial e que eram melhores que Paulo. Paulo se defende de forma alguma: eu sou inferior a esses hiperapóstolos. Paulo então vai denunciar a exploração espiritual que esses super falsos apóstolos estavam fazendo. E vai perguntar para os coríntios por que é que eles estavam tolerando o ensinamento deles. E vai dizer: se é currículo que vocês querem, então deem uma olhada no meu Lattes. Aqui estão as minhas credenciais. E aí Paulo fala do seu chamado, de suas raízes, de sua entrega e de seu sofrimento. Só que o argumento dos falsos profetas era outro. Eles diziam que tinham revelações e experiências especiais com Deus. Então, no capítulo 12, nosso texto, Paulo vai falar disso também. Vocês estão me forçando a mostrar por que é que vocês precisam me dar ouvidos. Vocês estão me forçando a gargantear minhas experiências com Deus. Eu não gosto de fazer isso. É errado, é inconveniente. Como os falsos apóstolos se apresentam dizendo: nós temos visões e revelações, Deus veio e falou com a gente. Paulo então vai fazer o jogo deles e também vai dizer: eu também tenho essas experiências. Se vocês querem se impressionar com esse tipo de coisa, por amor a vocês, eu vou falar delas.
Paulo não vai exatamente entrar numa competição com os falsos profetas. Ele não diz, eu tenho mais visões e revelações que eles, ou eu tenho melhores visões que eles. Paulo vai provar a legitimidade do seu apostolado, lhes mostrando que a experiência que ele tem com o Senhor são diferentes, são compatíveis com o Evangelho. Paulo diz, conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou não foi no corpo, eu não sei. Esse homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que nenhum homem tem permissão de repetir. É ileísmo, tá, gente? Paulo deu uma de Elmo aqui, Paulo deu uma de Pelé aqui, usando a terceira pessoa. Ele está falando dele mesmo. Eu fui levado até o céu, mas não vou falar disso. Não percam esse detalhe aqui. Paulo está deixando explícito que quem tem alguma experiência sobrenatural com Deus, algum encontro dessa natureza mística, são pessoas que detestam falar disso. Uma das marcas deste tipo de experiência é que a gente não fica garganteando sobre elas. Coisas indizíveis, coisas que não se expressam, que não são dadas para se gloriar. Quando a gente ouve alguém falando assim abertamente, Deus se revelou a mim, Deus falou comigo, Deus apareceu, desconfie. Porque se é que tal coisa aconteceu, porque pode ser apenas uma impressão, mas se é que realmente tal coisa aconteceu, foi uma experiência inferior à de Paulo. Porque, segundo Paulo, quem tem algo parecido de verdade, guarda para si. Não fica falando. Assim como não se expõe à intimidade de um casal, é desrespeitoso, dá nojo de ouvir. Especialmente um homem se gabando de seus momentos de intimidade com uma mulher. Essa intimidade com Deus, Paulo está dizendo, muito mais, deve ser discreta. Não é para se falar. Muito menos para se vangloriar. Um segundo ponto que nós vemos no argumento do Paulo, no versículo 6, ele diz assim, pois se eu vier a me gloriar, não serei louco porque estou falando a verdade. Mas eu evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim e do que ouve de mim. Vejam, Paulo, ele é envergonhado para falar dessa experiência íntima e sobrenatural com Deus. Mas ele é ousado e corajoso para apontar para Jesus. Paulo evita chamar atenção para si mesmo, intencionalmente discreto sobre sua experiência celestial, mas não se acanha, não perde oportunidade de falar para as pessoas de Jesus e convidá-las a imitá-lo e a ouvi-lo. Esqueçam minha experiência celestial, mas olhem como eu vivo dia a dia. E especialmente, ouçam o que eu anuncio. Cristo crucificado. Eu acho que nós, luteranos, que confessamos o sola escritura, nós não temos muita experiência nessa área de visões e de revelações do Senhor. Eu até nem sei até que ponto isso é bom ou ruim. Mas se você já esteve numa situação dessas, onde alguém está supostamente anunciando que Deus fez isso, Deus fez aquilo, e se você está com alguma pessoa que teve algum tipo de experiência mais misteriosa, vejam, automaticamente essa pessoa se coloca acima de você, em posição de autoridade, baseado na experiência dela. Como os apóstolos falsos lá em Corinto. Vocês têm que nos ouvir porque nós tivemos revelações especiais. Que garantia, gente, nós temos? Se uma pessoa fala para a gente,
Você tem que se casar porque Deus me revelou que você tem que se casar. Você tem que deixar essa pessoa, você tem que fazer. Que garantias a gente tem? As pessoas se enganam o tempo todo com esse tipo de coisa. C.S. Lewis nos lembra bem, nossos sentidos não são infalíveis. Eles também foram afetados pelo pecado original. Às vezes as pessoas fazem por maldade, para extorquir e para manipular alguém. Mas mesmo quando não é por maldade, mesmo assim as pessoas honestamente podem se confundir, podem se enganar. Como é que é possível ter uma conversa nesses termos? Vejam, Paulo não fez, nunca fez, uso dessa autoridade. Vocês têm que me ouvir porque eu estive no terceiro céu. Nunca, jamais. Ele sempre apelou para um outro tipo de autoridade. A minha autoridade, diz Paulo, vocês devem me ouvir por causa do que eu faço, de como eu pratico o que eu prego, de como eu vivo a minha fé. Olhem para mim. E especialmente, vocês devem me ouvir por causa do conteúdo da minha fala, da verdade que eu anuncio, da mensagem. É um ensinamento para a gente. Se nós tivermos alguma experiência verdadeira com Deus, ela deve ser demonstrada no nosso caráter. Devemos ser pessoas de integridade, pessoas gentis, pessoas amorosas, pessoas moderadas, pessoas piedosas. As pessoas devem poder olhar para a gente, observar e concluir: ali vai uma pessoa que caminha com Deus. Ali tem alguém que Deus visitou. Ali tem alguém experimentando de Deus. Por causa da fala, a gente demonstra a nossa autoridade, que é a autoridade da palavra de Deus. Teste esta palavra, diz o apóstolo Paulo. Teste minha postura. Não vou falar o que os superapóstolos estão falando só para conquistar o ouvido de vocês. Não é assim que o evangelho trabalha. Manipulando pessoas ou forçando a submeterem a uma autoridade, no mínimo, questionável e instável. 14 anos atrás, eu tive um arrebatamento, mas nunca falei nada para ninguém. Nunca usei desse arrebatamento para pregar o evangelho. Interessante, irmãos. Paulo teve várias experiências sobrenaturais. Jesus Cristo apareceu para ele em Damasco. Em Atos nós vemos ele tendo sonhos e revelações. E teve essa aqui de 2 Coríntios que ele fala. Talvez essa foi a maior, ou a mais espetacular. Ou talvez essa estava até ligada com as outras. Não sabemos direito. Ficamos sem saber. Ele não conta. Paulo usa 3 versículos para fazer uma introdução desse negócio e 4 para refletir. Mas ele usa apenas meia dúzia de palavras para contar a experiência. Eu fui arrebatado até o terceiro céu. Sabem que a maioria dos teólogos concordam que o terceiro céu é uma forma antiga de se falar do lugar onde Deus mora. Tipo assim, tem o primeiro céu, que seria a atmosfera, onde nós vivemos, o segundo céu, onde seria a lua e as estrelas, os astros, e o terceiro céu seria, então, o lugar, o paraíso onde Deus habita. É tudo o que Paulo nos diz. Eu estive lá. Foi incrível. E mais nada. Indizível. Por quê? Porque não está aqui minha autoridade. Isso não merece ser contado. O que merece ser contado para vocês é o evangelho. É a obra de Jesus por nós. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, se você tiver muita coceira, muita curiosidade sobre esse tipo de experiência, eu vou ser bem sincero com vocês, todo carinho. Esta igreja aqui não vai lhes alimentar. Nós não chegamos a negar esse tipo de experiência, que isso possa ocorrer ainda hoje, apesar de que entendemos que, via de regra, essa visitação especial de Deus era reservada aos primeiros apóstolos, por causa da missão que eles tinham
num período em que a Bíblia ainda não estava disponível. Mas mesmo sem negar que isso possa acontecer, o que nós mais prestamos atenção, e repetimos aqui, é que nenhum apóstolo, nem Paulo, nem João em Apocalipse, nenhum deles, nunca se gabou das experiências místicas, catárticas, inefáveis, habilidades fenomenológicas, objetivas ou subjetivas. A balaca deles nunca foi essa. No que eles se gabam? Do que eles falam? De Jesus, da cruz, do perdão, do amor de Deus. E aí nós vamos para a experiência do espinho. Paulo continua: eu tive uma experiência no céu e uma experiência do espinho. Eu tive uma experiência celestial e uma espinhosa. Ele diz: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Muita coisa aqui nesse versículo, vamos empacotar, mas notem, antes de qualquer coisa, um princípio, notem o todo. Na experiência cristã, diz Paulo, e eu sei que os superapóstolos, falsos apóstolos, nunca falam disso, mas na experiência cristã raiz, força e fraqueza vão sempre lado a lado. Nunca vão separadas. Vitória e derrota, poder e fraqueza, glória e crise, céu e espinho. Não são antagônicos, podem andar juntos, como se fossem dois pés da gente, o direito e o esquerdo. Quando caminhamos, eles vão juntos, um depois do outro, mas juntos. E juntos, é assim que é a caminhada cristã. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vejam, a força leva à fraqueza. A fraqueza leva à força. E assim, o poder de Deus vai se tornando mais e mais perfeito e bonito na nossa vida. O poder de Deus, diz Paulo, não é revelado na nossa força, mas na nossa fraqueza. Lutero chega a dizer que se nós não formos fracos, o poder de Deus não pode fazer nada com a gente. Paulo diz: eu não teria 10% da coragem que eu tenho hoje. Eu não teria 10% da liberdade que eu tenho. Eu não teria 10% da humildade que eu tenho, se Deus não tivesse posto esse espinho na minha vida. Como assim? É que, gente, orgulho, empáfia, arrogância acontecem porque os nossos corações pegam qualquer sucesso, qualquer coisa boa, e usam isso para se justificar diante de Deus. Qualquer coisa, até mesmo, e parece ser o caso de Paulo, as experiências com Deus. Paulo diz: meu coração estava pronto para pegar as minhas experiências espirituais, o meu currículo com Deus, e dizer: eu sou o cara, eu devo de ser. Jesus apareceu para mim, não uma, mas mais de uma vez. Gente, eu fui levado até o terceiro céu, gente. Paulo tem total consciência que isso aconteceria, e que justamente por causa disso, para evitar uma tragédia, Deus enviou um espinho. O que era o espinho na carne? Pela expressão esbofetear, que é uma imagem de luta, significa que somos constantemente golpeados. A gente fica com a ideia de algo assim irritante, dolorido e recorrente. Se o espinho foi na carne, e carne significa corpo, então devia de ser um problema físico, um problema de saúde. Uma dificuldade de enxergar, dores nas costas, uma depressão, um transtorno compulsivo. Mas se Paulo estava falando de carne no sentido espiritual, no sentido de natureza pecadora, então o problema deve de ter a ver com a predisposição em pecar, com tentações, com fraquezas espirituais. Pode ser que Paulo tivesse uma dificuldade gigante de controlar sua raiva, ou seu rancor, ou alguma luxúria. Não sabemos.
Não saberia lhes dizer. Pesquisei e existem mais de 20 hipóteses. Tertuliano, lá no segundo século, foi o primeiro a se preocupar com isso, e Tertuliano achava que eram enxaquecas. Crisóstomo pensava que eram as perseguições. Os monges medievais achavam que tinha a ver com alguma tentação sexual. Lutero pensava que eram batalhas espirituais, questões de culpa. A Bíblia não diz, essa é a verdade, qual era o espinho. E como foi bom que Paulo não tenha dito. Porque assim nós podemos nos identificar com Paulo, assim como os autores que eu citei fizeram. É inteligente que haja esse silêncio inspirado pelo Espírito Santo. Porque se Paulo tivesse dito, é isso, nós poderíamos dizer, disso eu não sofro, então vira a página. Mas como Paulo não disse qual é o espinho, todos nós, todo mundo pode se enxergar nesse espinho, pode se enxergar nessa história. E não tenha dúvidas que Deus quer que você faça isso. Que Deus quer que apliquemos esse texto para a nossa vida. Por quê? Porque a fraqueza e a força caminham juntos. Porque é por muitas tribulações que nós entramos nos céus. Muitos espinhos. Porque a fraqueza humana abre espaço e oportuniza a ação divina. Porque é a nossa fraqueza e não a nossa força que nos leva a Jesus. Por quê? Não apenas porque quando nós estamos bem, tendemos a esquecer de Deus, isso também. Mas principalmente porque é na nossa fraqueza que nós enxergamos que a única razão que Deus nos ama não é por causa da nossa justiça, da nossa beleza, da nossa perfeição, do nosso currículo. Não. A única razão que Deus nos ama é por causa da beleza de Cristo, do currículo de Cristo, da justiça de Cristo, da perfeição de Cristo e das boas obras de Cristo. Se tudo vai bem na nossa vida, na superfície, né? Pelo menos, é muito fácil cairmos na perigosíssima tentação de achar que Deus nos ama um tanto porque Ele é amor e outro tanto porque eu mereço ser amado. Olhe para mim. Porque lhe damos orgulho, porque temos crédito. Resista a isso. As fraquezas são a maior ajuda de Deus para que não caiamos no perigoso pecado de auto-justificar-nos. O espinho ali nos incomodando nos obriga a olhar para o lado e perceber que Deus nunca deixou de nos amar. Que Deus nunca nos deixou de alimentar, de nos perdoar, mesmo doendo, mesmo nós decepcionando Ele de novo e de novo e de novo. O espinho nos faz perceber e ser verdadeiramente grato pelo amor de Deus. Não deixa de ser isso, gente, uma tremenda revelação espiritual, a maior de todas. O dia que a ficha cai para a gente, o dia que damos conta de que Deus nos ama, apesar das nossas fraquezas, que Deus nos ama no nosso pior dia, no momento que o espinho mais nos derruba, que Deus nos ama porque Ele é bom, não porque eu sou. São as experiências da fraqueza, onde mais vemos, gente, mais vemos, temos visões e revelações de Deus. E uma última coisa, sabe aquele lugar no Salmo 3, no Salmo 3 que diz que Deus é o nosso escudo? Tem a ver com espinho. O que quer que seja que Deus permita, o espinho que seja que Deus permita que esteja na nossa vida, seja uma dor, uma limitação, que escancara a nossa fraqueza, que nos faz querer desistir, Deus está, na verdade, gente, sendo o nosso escudo contra algo pior. Deus está evitando a tragédia. Ele está sempre nos protegendo. O espinho de Deus
nos ajuda a evitar a tragédia de perder a nossa salvação, de nos perder no caminho. Uma última coisa que nós podemos ver aqui, gente, é Paulo nos dizendo que isso não acontece automaticamente. Não é que fraqueza automaticamente leva à força. Paulo nos diz como ele processava a experiência do espinho. Lembram? 3 vezes eu pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Notem, quando tem alguma coisa ruim na nossa vida, Satanás anexa uma mensagem nesse espinho. E esse anexo, tipo um e-mail assim, é o que mais dói. Satanás quer que você leia o anexo no espinho. E a mensagem pode ser variada, gente, mas tem a ver com o seguinte: Deus não te ama. Deus não se importa com você. Se importasse, você não estaria passando por isso. Ou então, você é um fracasso. Olha para o teu pecado. Você dá 2 passos para frente e 10 para trás. Deus não vai aguentar isso muito tempo. Ele não vai te perdoar de novo. Paulo então nos diz: eu orei. Eu não fiquei escutando a mensagem de Satanás no espinho. Eu busquei a ajuda de Deus e Deus me revelou uma outra mensagem. Deus também anexa ao e-mail o seu anexo. E o que diz a mensagem de Deus anexada no espinho? Repitam comigo: minha graça te basta. A minha graça te acompanha. Ela é a razão de eu te amar. E você nunca, 3 vezes, nunca vai perder ela. Paulo. No espinho tem 2 mensagens anexadas. Uma do diabo e uma de Deus. É muito importante que você leia a mensagem certa, que você não leia a mensagem do pai da mentira. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa abandonou você, sua namorada, seu marido, seu amigo, seu pai, sua mãe, você sofreu um abandono, ou mais de um. Pode ser um espinho. Nem tudo é espinho, tá, gente? Mas pode ser um espinho que te enfraquece. Paulo nos diz: nesse abandono tem um anexo de Satanás para você. Qual é a mensagem? Você não tem valor. Você é a razão do abandono. Você é um fracasso. Ou então a mensagem de Satanás pode ser um pouco diferente. Viu? De novo caiu, de novo abandonado. Não confie nos homens, não confie nas mulheres, não confie mais em ninguém. Essa é a mensagem anexada de Satanás. Mas lembrem Paulo, com cada espinho tem a mensagem anexada de Deus. A minha graça te basta para você seguir em frente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para o Paulo, que era um missionário, tinha a ver, e ele diz isso no texto, com a tentação de se gabar na sua espiritualidade. Paulo, diz Deus, não busque o aplauso, não busque o respeito, não busque a satisfação através do arrebatamento, através do currículo religioso. Minha graça te basta, Paulo. Essa mensagem, por exemplo, serve bem para mim. Talvez para você, ou talvez para a gente é diferente. Talvez Deus pode estar nos dizendo: minha graça te basta. Não o amor de alguém do sexo oposto. Minha graça te basta, não o teu sucesso profissional. Minha graça te basta, não o teu corpo sarado. Minha graça te basta, não os teus diplomas. E até você se dar conta, você nunca vai experimentar de verdade plenitude, paz, felicidade. Enquanto você esperar que o amor de outra pessoa ou que uma conquista pessoal te satisfaça, te preencha, de um jeito que só
a minha graça é capaz de fazer, você sempre será uma pessoa carente e desesperada. Por isso eu te envio o espinho, a fraqueza, para você vir para mim, correndo para mim, para minha graça, e assim então ser forte. Paulo encontrou isso na oração. Jesus também, gente. Vejam, igual que Paulo. 3 vezes orou ao Senhor no jardim. Muito parecido com Paulo. Jesus também estava tendo seu ministério questionado e perseguido por falsos religiosos, que se consideravam super especiais. Jesus também sofria a tentação de apresentar suas credenciais e gargantear a sua glória, a sua intimidade perfeita com Deus. Ele também estava sendo acossado por Satanás. Se puderes, 3 vezes, se puderes tirar esse espinho, esse cálice de mim. De certa forma, Jesus também ouviu de Deus. Não. Segue em frente. Segue com o espinho. Segue com o cálice. Segue na tua missão. Minha graça te basta. E como Paulo, Jesus também parecia que naquela hora de fraqueza o diabo triunfaria. Mas o diabo não fez. Deus ganhou. Através da fraqueza do seu Filho Jesus, a Santíssima Trindade, todos nós fomos vencedores. Jesus perseverou, como Paulo, e Jesus foi até a cruz. E o seu espinho, o de Jesus, não foi metafórico. E tampouco foi um só, foi uma coroa. Jesus sofreu como ninguém jamais sofreu, a causa do nosso pecado, sustentado pela graça de Deus, para justamente nos tornar essa graça disponível e suficiente para cada um de nós. Para você, minha irmã, meu irmão. Tanto Paulo como Jesus nos consolam quando passamos por espinhos. Podemos passar, podemos conviver com eles, porque a graça de Deus que nos salvou é suficiente. Não acredite nas mentiras de falsos profetas. Não acredite nas mentiras de Satanás no meio do sofrimento. Receba permissão divina para ser fraco, para ser vulnerável, para se sentir amado no meio do sofrimento. A graça te acompanha, a graça é suficiente. Deixa ela te levar a Jesus todos os dias. Aguente os espinhos. Um dia terás o céu. Amém.